todos os artigos da Lei 14.010, publicada em 10 de junho de 2020. Lei que trata do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado. Você vai ver aqui no canal Direito e Concurso. Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Alexandre Nogueira. Vamos comentar todos os artigos aqui e fazer um react dessa lei, né? Vamos ver então, essa legislação foi editada com o objetivo de preservar a saúde pública nesse período excepcional de pandemia decorrente do Covid-19. Então vamos dar uma caminhada aqui por essa legislação, lembrando que nós só vamos ver os artigos que não foram vetados pelo presidente da República. Os artigos que foram vetados nós não vamos tratar aqui, vamos pular. Então vamos ser bem práticos aqui na nossa análise aqui. Capítulo 1º, das disposições gerais, né? Então essa lei, ela se apresenta, olha só. Esta lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus, Covid-19. Bom, já antecipo para vocês que essa legislação ela é temporária e emergencial, né? Vai produzir efeitos enquanto perdurar a pandemia. Há uma data base aqui previamente estabelecida e ela vai produzir efeitos modificativos tanto no Código Civil quanto no Código de Defesa do Consumidor, na Lei de Proteção de Dados e também na Lei do Inquilinato, visando o quê, minha gente? A preservação da saúde pública, sabedora de que neste período agora de reclusão por conta da pandemia do Covid, determinadas relações jurídicas não podem ser efetivadas, porque demanda o quê? Contato entre as pessoas, trânsito entre as pessoas. Ela veio dispor de forma emergencial e temporária sobre as relações jurídicas de direito privado. Então ela vai incidir nessa legislação que eu falei para você e ela também vai produzir efeitos temporários e emergenciais sempre sobre o Código de Processo Civil em duas partes. A primeira em relação à prisão civil do devedor de alimentos e a segunda parte em relação ao prazo de abertura do inventário e do seu término. Aqui o parágrafo único da lei explica o seguinte, olha, para os fins desta lei, considera-se 20 de março de 2020, data da publicação do Decreto Legislativo número 06, como termo inicial dos eventos da pandemia do coronavírus, Covid-19. O Decreto Legislativo número 06, de 20 de março de 2020, ele reconhece, para fins do artigo 65 da Lei Complementar, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a ocorrência de estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Presidente da República, encaminhado por meio da mensagem número 93, de 18 de março de 2020. Dispõe aqui o parágrafo 2º da Lei 14.010. A suspensão da aplicação das normas referidas nesta lei não implica sua revogação ou alteração. Então veja, essa lei ela tem caráter transitório e emergencial. Ela vai modificar, como já foi falado aqui, determinados artigos do Código de Processo Civil, da Lei de Proteção de Dados, do Código de Defesa do Consumidor, da Lei do Inquilinato, do próprio Código de Processo Civil, porém, como diz o artigo 2º, a suspensão da aplicação das normas referidas nesta lei não implica sua revogação ou alteração. Porém, terminado esse período excepcional da pandemia do Covid-19, os artigos mencionados nessa lei voltam a produzir efeitos normalmente. O primeiro assunto que essa lei vem a tratar é sobre a prescrição e decadência, aqui no seu capítulo 2º. Olha o que diz o artigo 3º. Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020. Veja, então, de 10 de junho de 2020 até 30 de outubro de 2020, os prazos prescricionais das relações jurídicas de direito privado estão suspensos ou impedidos. Tá? Suspensos os prazos prescricionais que já estão correndo. Impedidos os prazos prescricionais que não começaram a correr. Seguindo no artigo 3º, o parágrafo 1º diz: este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional. Essa regra aqui do caput do artigo 3º ela é subsidiária. Por quê? Se numa determinada relação jurídica já não tiver ocorrido o impedimento, a suspensão ou a interrupção do prazo prescricional, vai se aplicar então aqui o caput do artigo 3º, que determina o impedimento ou a suspensão do prazo prescricional,
conforme o caso. Relembrando a vocês que interrupção do prazo prescricional. Revoga-se a contagem do prazo prescricional por conta de algum vício. Impedimento do prazo prescricional. O prazo prescricional não começa a correr. E suspensão do prazo prescricional. O prazo que já está correndo é suspenso e depois, quando cessada a suspensão, ele volta a correr pelo prazo faltante, na hipótese aqui das relações jurídicas de direito privado. E o parágrafo 2º do artigo 3º diz que este artigo aplica-se à decadência conforme ressalva prevista no artigo 207 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil, né? Então, o que acontece? A regra aqui de impedimento ou de suspensão da prescrição também vai se aplicar nesse período de forma excepcional na decadência. Por quê? Conforme vocês podem ver aqui, nos termos do artigo 207 do Código Civil, em regra, não se aplica às normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Porém, de forma excepcional, poderá se aplicar no caso da decadência. Tá? É o que ocorre já no Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, no próprio Código Civil, quando a decadência não flui no caso de incapacidade absoluta, dentre outros. Aqui, por conta do veto lá no artigo 4º, então você pula para o artigo 5º, no capítulo 3º, trata das pessoas jurídicas de direito privado. Vai tratar da Assembleia Geral, como que ela será realizada. Né? Então, no seu artigo 5º, ela diz assim: a Assembleia Geral, inclusive para os fins do artigo 59 do Código Civil, destituição dos administradores e mudança do estatuto da pessoa jurídica. Tá? Até 30 de outubro de 2020, poderá ser realizada por meios eletrônicos, independentemente de previsão dos atos constitutivos da pessoa jurídica. Então, o que diz esse artigo 5º aqui? Tá? Ele concede a faculdade de que a Assembleia Geral das Pessoas Jurídicas possa ser realizada por meio eletrônico, ainda que não conste no Estatuto da Pessoa Jurídica esta modalidade de reunião, ou seja, reunião virtual por meio eletrônico. Ela não especifica qual é o meio eletrônico, tá? Pode ser qualquer meio eletrônico. Aí vem o parágrafo único e diz: a manifestação dos participantes poderá ocorrer por qualquer meio eletrônico indicado pelo administrador que assegure a identificação do participante e a segurança do voto e produzirá todos os efeitos legais de uma assinatura presencial. Então veja, vai incumbir ao administrador determinar como será feita essa assembleia virtual. Tá? Ele vai escolher a forma, pode ser por WhatsApp ou por qualquer programa de videoconferência que exista na internet, desde que a forma escolhida pelo administrador assegure a identificação dos participantes, a segurança do voto e, assim, vai poder produzir todos os efeitos legais de uma assinatura presente. É até de bom alvitre, é até salutar que no caso de se utilizar um programa aí, Zoom, programa Skype, por exemplo, né, ou qualquer outro programa que permite a gravação da reunião, que essa reunião seja mantida gravada, né, sem prejuízo de se elaborar uma ata. Agora, no seu capítulo 5º, a Lei 14.010 vai tratar das relações de consumo e ela vai aqui incidir sobre o Código de Defesa do Consumidor, mais precisamente no seu artigo 49, que trata do direito de arrependimento nas compras virtuais pelo consumidor. Olha só, artigo 8º. Até 30 de outubro de 2020, fica suspensa a aplicação do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de entrega domiciliar, delivery, de produtos perecíveis ou de consumo imediato e de medicamentos. O que acontece, minha gente? O consumidor que compra um produto pela internet ou por telefone, né, ele tem o direito de arrependimento de 7 dias. Tá? Ele pode se arrepender sem motivação nenhuma e vai receber integralmente de volta o valor pago. Esse artigo já recebia uma crítica da doutrina em relação a certas situações, como, por exemplo, né, compra de comida, a comida não está estragada, a comida está boa, não tem problema nenhum, produtos de consumo imediato. Então, tem determinadas situações que, corriqueiramente, a doutrina já critica. Aqui, especificamente, a lei já trata. Então, nessas 3 hipóteses, quando for entrega domiciliar de produtos perecíveis, por exemplo, comida, ou de consumo imediato e de medicamentos, não poderá ser exercido o direito de arrependimento pelo consumidor, pelo menos por força de lei, até o dia 30 de outubro de 2020. Já no capítulo 7º, no seu artigo 10, a Lei 14.010 trata da uso capião. Ele suspende também a contagem do prazo da prescrição aquisitiva aqui, da uso capião. Olha só,
Suspendem-se os prazos de aquisição para propriedade imobiliária ou mobiliária nas diversas espécies de uso capião a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020. Então veja só, minha gente, a lei tratou também aqui, topograficamente, né, a uso capião num capítulo à parte da prescrição em decadência, que foi tratado lá inicialmente. Então a lei copiou aqui o dispositivo do Código Civil, né, que inicialmente trata lá da prescrição extintiva, quando fala da prescrição em decadência, depois, na parte especial, o Código Civil trata da prescrição aquisitiva aqui, da uso capião. Então essa legislação utilizou a mesma coisa. Na prática, também está aqui suspendendo os prazos de aquisição da uso capião, só que no artigo próprio, no artigo 10. No capítulo 8º, a Lei 14.010 agora vai entrar na seara da Lei de Locações. Por quê? Ela vai tratar dos condomínios edilícios. Olha o que diz o artigo 12. A Assembleia Condominial, inclusive para os fins dos artigos 1349 e 1350 do Código Civil, e a respectiva votação, poderão ocorrer em caráter emergencial até 30 de outubro de 2020, por meios virtuais, caso em que a manifestação de vontade de cada condômino será equiparada para todos os efeitos jurídicos à sua assinatura presencial. Então aqui, da mesma forma como a Assembleia Geral das Pessoas Jurídicas, aqui a Assembleia Condominial ela poderá ser realizada também por meio eletrônico. E a manifestação de vontade de cada condômino será equiparada como se fosse feita de forma presencial. O importante sempre é isso, escolher um meio virtual, um meio eletrônico, que possa assegurar a participação do condômino e a segurança do seu voto, da sua manifestação, tá certo? Olha o parágrafo único. Não sendo possível a realização de assembleia condominial na forma prevista no CAPT, ou seja, de forma virtual, os mandatos de síndicos vencidos a partir de 20 de março de 2020 ficam prorrogados até 30 de outubro de 2020. Então, se vencer o biênio do mandato do síndico, o que vai acontecer? Você vai prorrogar o mandato do síndico até 30 de outubro de 2020. Em qualquer caso? Não, nos casos em que não for possível a realização da assembleia condominial. E o artigo 13 fala que é obrigatória, sob pena de destituição do síndico, a prestação de contas regular de seus atos de administração. Isso já era uma obrigação do síndico, né? A lei aqui está chovendo no molhado. Agora, no capítulo 9, a lei entra aqui no regime concorrencial, tá? Na lei de proteção à concorrência. E aí o que acontece? Aqui, no caso do regime concorrencial, essa lei ela permite agora uma flexibilização no período de pandemia, até mesmo em relação principalmente porque a venda de produtos abaixo do preço de custo, possibilitando inclusive que assim o particular também possa contribuir nesse período de pandemia com a saúde pública e com a segurança das pessoas. Assim fica a redação do artigo 14. Ficam sem eficácia os incisos 15 e 17 do parágrafo 3º do artigo 36 e o inciso 4º do artigo 90 da Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011, que é a lei que trata aí do direito da proteção do direito concorrencial, tá? Em relação a todos os atos praticados e com vigência de 20 de março de 2020 até 30 de outubro de 2020 ou enquanto durar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6 de 20 de março de 2020. Então, a Lei 12.529 trata da estrutura do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. O que a Lei 14.010 veio a alterar aqui nessa lei, temporariamente? O parágrafo 3º do artigo 36, as seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipóteses previstas no caput desse artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica. Olha o que diz o caput. Constitui infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sobre qualquer forma manifestados que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados. Então ele fala aqui de vários efeitos. Limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa, dominar o mercado relevante de bens e serviços, aumentar arbitrariamente os lucros e exercer de forma abusiva a posição dominante. E aí o que faz então? O parágrafo 3º do artigo 16 tem várias condutas e duas dessas condutas foram suspensas pela Lei 14.010. O inciso 15 do parágrafo 3º, vender mercadoria ou prestar serviço injustificadamente abaixo do preço de custo. Nesse período de pandemia, isso está sendo autorizado. E o 17, cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa comprovada. Bom, nesse período, você está vendo que
trânsito das pessoas está limitado em muitas regiões e várias empresas não estão podendo exercer as suas atividades. Já o inciso 4º do artigo 90, ele trata dos atos de concentração, que na forma do artigo 88 dessa mesma lei, tem que ser submetido ao CAD. Serão submetidos ao CAD pelas partes envolvidas na operação os atos de concentração econômica em que cumulativamente, aí tem vários requisitos aqui, tá? No artigo 90, o inciso 4º, quando duas ou mais empresas celebram contrato associativo, consórcio ou joint venture. Então, nesses casos aqui, quando duas ou mais empresas celebram contrato associativo, consórcio ou joint venture, essas empresas, dependendo aí do seu faturamento, dependendo do seu lucro no exercício anterior, elas têm que ser submetidas ao CAD. E essa obrigatoriedade, pelo menos durante o período de Covid, não será obrigatório submeter ao CAD. Sem prejuízo de, terminando os efeitos dessa lei, voltando à normalidade, que isso possa ser revisto, né, pelo CAD, tá? Essas associações, esse consórcio e a joint venture entre essas empresas. E aí, voltando agora então à leitura total aqui do artigo 14. Ficam sem eficácia os incisos 15 e 17 do parágrafo 3º do artigo 36, o inciso 4º do artigo 90 da Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011, em relação a todos os atos praticados e com vigência de 20 de março de 2020 até 30 de outubro de 2020, ou enquanto durar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6 de 20 de março de 2020. O parágrafo 1º do artigo 14 diz, na apreciação pelo órgão competente das demais infrações previstas no artigo 36 da Lei 12.529, da Lei de Concorrência, Proteção à Concorrência, caso praticados a partir de 20 de março de 2020 e enquanto durar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6 de 2020, deverão ser consideradas as circunstâncias extraordinárias decorrentes da pandemia do coronavírus. Agora, no capítulo 10º, a Lei 14.010 entra na seara do direito de família e sucessões. Aqui no artigo 15, ela diz o seguinte: até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia prevista no artigo 528, parágrafo 3º e seguintes da Lei 13.105, no Código de Processo Civil, deverá ser cumprida exclusivamente sob modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações. E assim deverá dispor até o dia 30 de outubro de 2020, nos termos aqui do artigo 15 da Lei 14.010. Continuando a tratar aqui do direito de família e agora também de sucessões, ainda na seara do direito de família e também agora das sucessões, o artigo 16 dispõe que o prazo do artigo 611 do Código de Processo Civil para sucessões abertas a partir de 1º de fevereiro de 2020 terá o seu termo inicial dilatado para 30 de outubro de 2020. Dispõe o artigo 611 do Código de Processo Civil. O processo de inventário de partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos de ofício ou a requerimento de parte. Então, o prazo de 2 meses previsto no artigo 611 do CPC para sucessões abertas a partir de 1º de fevereiro de 2020, ou seja, para o óbito do autor da herança a partir de 1º de fevereiro de 2020, ele está dilatado, ele está prorrogado para 30 de outubro de 2020. E o parágrafo único diz que o prazo de 12 meses do artigo 611 do Código de Processo Civil, ou seja, para que seja ultimado o processo de inventário de partilha, caso iniciado antes de 1º de fevereiro de 2020, ficará suspenso a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020. Então, se a partir de 1º de fevereiro de 2020 já tiver começado a contar o prazo de 12 meses para que o inventário termine, inventário judicial ou extrajudicial, tá? Esse prazo terá sua contagem suspensa durante o período de pandemia. Então agora a gente vai lá para as disposições finais, no capítulo 12, e ele diz no seu artigo 20, ele traz uma regra que, ao que aparenta, não passa a ser temporária não, tá? É uma regra que acaba modificando aqui a Lei 13.709, que é a lei que trata da proteção geral de dados pessoais, uma lei editada com foco no princípio da dignidade da pessoa humana, direito à intimidade, à preservação da imagem, né, que visa o quê? Proteger dados pessoais perante o poder público e perante a iniciativa privada. Tá? Então essa lei prevê várias condutas que devem ser observadas pelo poder público, pela iniciativa privada, sancionando algumas condutas que entende que venham a lesar essa proteção desejada dos direitos individuais.
E aí, na hora de falar da vacatio legis, lá no artigo 65, ela estabelece 2 períodos de entrada em vigor. Olha só. No inciso 1º, ela diz que determinados artigos vão entrar em vigor a partir de 28 de dezembro de 2018. Lembrando que essa Lei Geral de Proteção de Dados ela foi publicada em 14 de agosto de 2018. Então ela faz um período de vacatio legis aí, inicialmente determinados artigos até o dia 28 de dezembro de 2018. E em relação aos artigos remanescentes, a partir de 3 de maio de 2021, ela passa a entrar em vigor. Só que a Lei 14.010 inseriu o artigo 1A, o dia 1º de agosto de 2021, quanto aos artigos 52, 53 e 54. Então, mesmo cessando a Lei 14.010, esse inciso 1A do artigo 65 da Lei Geral de Proteção de Dados vai permanecer lá, dispondo que o período de vacatio legis dos artigos 52, 53 e 54 da Lei Geral de Proteção de Dados vai perdurar até o dia 1º de agosto de 2021. Por fim, dispõe o artigo 21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Essas eram as observações que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado por nos acompanhar e até o nosso próximo encontro.